Que alegria estar com você aqui na tela da TV Evangelizar. Estamos começando o programa Vida em Foco, estamos ao vivo para todo o Brasil, no sinal do satélite, no canal digital aberto e pelo YouTube na TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos ver como foi o Natal Solidário aqui de Curitiba, que você pôde acompanhar pela TV Evangelizar, e nós vamos rever os melhores momentos. Vamos também falar sobre envelhecimento e como isso é possível ser revertido, segundo alguns estudos que traz o nosso convidado aqui do dia, o Dr. Júlio Luckmann, que promete aqui para nós que é possível reverter, inclusive, a reprogramação do DNA e reativar as nossas usinas de energia celulares. Vamos ainda falar sobre educação à distância. Nós vamos ver que esse número tem crescido significativamente. Será que é uma tendência? Vamos falar também sobre este assunto. Você vai ainda acompanhar a última matéria do Paisagens Alimentares, que vem trazendo a cultura, vem trazendo alimentação, história de várias partes do Brasil. Hoje nós vamos até Pernambuco para preservar hábitos alimentares dos indígenas. E vamos ainda falar sobre a cidade mais japonesa do Brasil, que fica em Açaí, no Paraná. Então fica aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E nesse fim de semana nós vivemos juntos um momento muito importante do calendário oficial do Natal de Curitiba, que é o Natal Solidário, que já acontece há 22 anos. E é por esse motivo que nós podemos dizer que Natal com Jesus é Natal. Nós pudemos acompanhar a Santa Missa, nós pudemos viver adoração ao Santíssimo. Então nós trazemos para você os melhores momentos que aconteceu neste último fim de semana aqui na capital paranaense. Acompanhe comigo. O Natal Solidário, evento que já se consolidou no calendário oficial de Curitiba, mais uma vez emocionou milhares de fiéis. O encontro, organizado pela Associação Evangelizar é Preciso, chegou à 22ª edição, um dos momentos mais aguardados para celebrar a fé, a alegria e, acima de tudo, solidariedade. Derrama o teu amor aqui. Essa missa, que é a única missa pública perto do Natal, tem por objetivo lembrar aquilo que é fundamental. Natal com Jesus é Natal. E, ao mesmo tempo, estimular a solidariedade. E aqui a missa costumeira do Padre Reginaldo, que atrai muitas famílias curitibanas, que trabalha no acolhimento, na doação de alimentos, numa ceia social, para que quem precisa tenha uma refeição na sua mesa, é o que faz a diferença. Com esse evento, ao longo de 2026, nós atendemos centenas de instituições que necessitam desse apoio da comunidade. É uma igreja viva, um ato concreto de solidariedade. E esse Natal Solidário tem um significado muito importante, porque ele traz para as pessoas a verdade sobre o Natal. Marcado por uma programação diversificada e de forte apelo espiritual, o evento teve início com música do DJ André Castro, seguido pelo Terço de Jesus das Santas Chagas e um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E recebe do Espírito uma nova unção. Além disso, o público pôde desfrutar de bênção especial para os motociclistas e ciclistas, um espaço especialmente preparado para as famílias e bênçãos para os animais. A solidariedade é motor do evento. Cada participante é convidado a doar 1 quilo de alimento não perecível. Em troca, cada doador recebe uma vela, símbolo de luz e esperança. Acho que a vela representa a luz, né, para iluminar aí o nosso caminho, né? Mais um evento aqui arrecadando alimentos para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pela obra Evangelizar. O padre Reginaldo Manzotti aproveitou a ocasião para renovar a parceria de longa data com a Pastoral da Criança. Há 13 anos, por meio do projeto Abracei, a Associação Evangelizar é Preciso ampara mensalmente 10 mil crianças em situação de vulnerabilidade social. Quando nós assumimos, junto com a Pastoral da Criança,
ajudar a 10 mil crianças por mês. Já o fazemos e renovamos a cada Natal Solidário. Esse abraço é mais fortalecido ainda, que é a renovação, né, desse grande projeto, onde a gente, com esse recurso, faz a missão aí no Brasil, onde a gente leva para as nossas crianças esperança, amor e realmente vida digna, vida plena. O ponto alto da celebração foi a Santa Missa, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, culminando no emocionante alto de Natal e a tradicional entronização do Menino Jesus, que simboliza o verdadeiro significado do Natal. Ele foi acolhido pelos frágeis e foi condenado por aqueles que tinham tudo para partilhar, mas o rejeitaram. Para encerrar a festa com chave de ouro, o público contou com o aguardado show de evangelização do padre Reginaldo Manzotti. Tudo transmitido ao vivo pela TV e rádios Evangelizar. É Natal, tempo bom, de amor e alegria. Evangelizar é preciso a cada novo dia. E muito obrigada a você que fez parte com a gente deste Natal de solidariedade. E se por acaso você não conseguiu estar presente, não conseguiu nos ajudar, você pode fazer a sua doação, ajudar essa obra que apoia mais de 10 mil crianças todos os meses, como foi firmado neste momento tão importante. Então, muito obrigada a você que apoia este projeto de evangelização pelos meios de comunicação. Você pode fazer a sua doação por este QR Code. Mas agora nós vamos falar sobre um assunto que muita gente, eu tenho certeza, se preocupa. Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão mesmo de inteligência, de memória, a gente se preocupa com o tal do envelhecimento, não é assim? Todo mundo quer envelhecer com saúde, quer envelhecer bem. Se pudesse não envelhecer, não envelheceria, né? Isso é uma verdade que o ser humano tem dentro de si. E esse assunto agora nos interessa muito, por quê? O Dr. Júlio César Luckmann, que está aqui comigo, meu querido, muito obrigada por estar aqui. Ele é neurocientista, ele é fitoterapeuta clínico, mestre em educação e fazendo o doutorado já, né? Doutorando em naturopatia com ênfase em fitoterapia. Então, é um mundo muito natural, né? E ele, como estudioso, vem com essa proposta do Código da Longevidade, que juntou vários estudos, né? De várias faculdades renomadas, artigos científicos, né, como é o jeito que ele trabalha, e ele vem dizendo que é possível a gente reprogramar de alguma forma esse DNA, né, que não é só a nossa idade biológica. É isso, doutor Júlio? Estou falando certo? Entendi bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Sim, a gente acreditava até pouco tempo atrás que a questão do envelhecimento era algo irreversível e, de fato, a gente nunca encontrou nada que parasse o envelhecimento. Certo. No entanto, nós conseguimos hoje entender, a partir do uso de algumas técnicas, alimentação e estilo de vida, que a gente consegue frear a nossa idade biológica. A nossa idade cronológica ela vai continuar correndo sempre, como sempre foi, né? Então, o Dr. Júlio vai ter 46 e o ano que vem vai ter 47 e não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Mas em relação à minha idade biológica, hoje, eu medi isso no início desse ano, né? A gente já está quase no finalzinho. A minha idade biológica é de 36 anos, né? Então, a gente consegue fazer um freio dessa idade biológica. O que significa? Quando a gente fala idade biológica, significa que é como se o corpo ele tivesse se comportando como alguém de 36 anos, no seu caso? É mais ou menos isso ou não? Poderíamos ir por essa linha, mas para ficar mais visível para todo mundo, existem pessoas que você olha para ela e ela tem 50 anos, mas parece que ela tem 60. E outras pessoas que têm 50 anos e parece que tem 40. Tá. Este recuo que nós temos em relação, ou este avanço que nós temos em relação ao tempo de vida que essa pessoa tem, é o que a gente chama de idade biológica. Tá. E isso está muito ligado a como o nosso DNA é ativado ou desativado. Se a gente parar para pensar que mais de 76% do nosso corpo é só água, né? Você tirou 76%, sobrou quase nada. Se a gente for tirar
tudo que tem de carbono, de hidrogênio, dessa parte mais mineral do nosso corpo, a gente vai ver que o que vai sobrar é menos de 1% do peso corporal em forma de DNA. Olha. Mas esse DNA é o que demanda tudo no nosso corpo. Não há absolutamente nada que a gente forme no nosso organismo que não tenha partido desse DNA, inclusive as doenças, aquelas doenças que já vêm geneticamente programadas de família. E é o nosso estilo de vida, é o que a gente põe para dentro em termos de alimentação, é como a gente vive, é como a gente ora, é como a gente dorme, é como a gente se relaciona, que vai determinar como esse DNA vai ou não funcionar. Por isso que aí a gente fala muito nessa questão da reprogramação do DNA. E não é só uma questão de parece ser, né? É todo o corpo. Não é só a aparência física. A aparência física é menos importante, apesar de muita gente gostar de se ver mais bonito, de se ver mais jovem. Obviamente isso é uma coisa super legal. Mas a gente está falando aqui muito mais de função realmente, né, corporal. A gente chegar aos seus 70, 80, 90 anos, né, podendo caminhar, podendo fazer todas as suas atividades, ter menos problemas de saúde. Esse é o grande objetivo de a gente conseguir esse código da longevidade, né? Mais tempo, o mais jovem possível. Que legal. Não, isso é muito importante, porque a gente sabe que nós teremos, sei lá, em 10 anos, uma população muito mais velha que pode estar muito bem, né? Pelo que o senhor está falando, por esses estudos. Como que é essa reprogramação, como mais ou menos, como ela funciona? Eu sei que o detalhe vai estar aqui no livro, né? Sim. Mas para a gente ter uma ideia. Sim, existem 5 pontos, que a gente chama de 5 pontos cardeais da longevidade, que eles partem do sono, que é uma das coisas mais simples e baratas de se fazer e que praticamente ninguém mais faz, né? O sono, a reconexão com a nossa natureza interna e externa, então botar o pé na terra, entender quem nós somos, como nós funcionamos, a nossa alimentação, a atividade física e a regulação emocional, que são os 5 pontos a partir dos quais a gente constrói o código da longevidade. E, por exemplo, esses 5 códigos, eles têm um como ser feito? Por exemplo, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo que o senhor fala assim, às vezes o jeito de se alimentar, né, o horário que come, o horário que faz exercício, tudo isso tem uma forma de ser melhor do que simplesmente fazer jogado no dia. Isso também está aqui nesse livro ou não? Sim, o livro basicamente ele é uma receita simples e fácil das pessoas entenderem o que, por quê e como fazer, que é o mais importante. Porque às vezes a gente vem aqui e fala, isso aqui tá errado, mas não fala como fazer, né? Mas existem coisas muito simples no nosso dia a dia, como por exemplo, a hora que antecede o sono vai determinar toda a noite de sono. Então, se uma pessoa se estressa, se uma pessoa, né, tem algum comportamento que é errático ali naquele momento do sono, o dia seguinte dela inteiro vai ser horrível. Olha só. Porque ela não dormindo direito, ela praticamente não vai desinflamar, ela não vai desintoxicar, o dia seguinte dela vai ser horrível, né? E coisas do dia a dia, em termos de alimentação, por exemplo, que às vezes as pessoas falam assim, mudar minha alimentação é muito caro. Mas, na verdade, só de você demorar um pouco mais de tempo na mesa, não discutir assuntos que sejam prejudiciais naquele momento, já faz uma diferença muito grande. Olha só que interessante. Então, esse projeto, né, que é o Código da Longevidade, é para que a pessoa viva mais e melhor? A gente poderia pôr esses 2 aspectos ou não? Sim. Mais e melhor. Isso, que a gente consiga atingir mais tempo de vida ao nosso DNA, só para as pessoas poderem ter uma ideia. Quando a gente fez lá o Projeto Genoma, né, que foi todo estudado, todo o Projeto Genoma, nós descobrimos uma fração do nosso DNA, pontinha lá do nosso cromossomo, que se chama telômero, que é o nosso relógio biológico. E pela projeção telomeral, todos nós nascemos com direito a viver 124 anos, em média. Então, quer dizer, a gente pode atingir uma vida muito longeva. O problema é que o nosso estilo de vida, o açúcar constante, o estresse constante, a falta de sono, acaba encurtando esse tempo. E não só encurtando o tempo, né? O que é pior, que a gente às vezes até vive menos, mas com muito menos funcionalidade. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento da história da humanidade com o maior número de casos de problemas de coração. Hoje, no Brasil, morrem 450 mil pessoas por ano de problemas cardíacos, coisas que no início do século não existia. Então, se não existia e agora existe, a grande pergunta é, o que a gente está fazendo de errado? O que aconteceu? Né? E eu fico pensando, né, considerando o nosso estilo de vida hoje, não só o estilo de vida, considerando, por exemplo, que nós temos uma indústria muito presente na alimentação, mas não só na alimentação, na própria água, nos produtos químicos, enfim, eu vou chamar aqui, vou usar uma palavra pesada, no veneno que se usa, né, mesmo assim, sim. Nos agrotóxicos, enfim. Ainda assim, existe uma possibilidade da gente inverter isso.
Sim, o nosso corpo é muito forte, né? Eu sempre costumo dizer que Deus deixou um herói dentro de cada um de nós, né? E às vezes a gente acaba achando que ele é o Superman. Não é bem assim. É bem assim. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas sim, a gente tem muita reserva. O nosso DNA, ele tem muita reserva. A gente tem reserva para tudo. A gente tem reserva de neurônio, a gente tem reserva de óvulo nas mulheres, a gente tem reserva de células no nosso sistema de defesa. O problema é que às vezes a gente acaba usando essas reservas em momentos que não deveriam. Por exemplo, um jovem de 20, 25 anos, ele não vai sentir tanto essa falta de sono. Então ele vai tomar mais álcool, ele vai ficar, né, na bagunça até mais tarde. E nesse momento ele vai dizer, não, eu não sinto absolutamente nada. Só que é exatamente esse o momento que ele está queimando as reservas, que aos 40 vão fazer grande diferença. Porque aquilo que a gente faz entre 30 e 35 anos determina muito de como nós vamos viver a nossa vida depois disso. Olha. Porque é exatamente nesse momento que a gente tem a maior parte dos declínios de hormônios, por exemplo. E se nesse momento a gente não tem as reservas, quando você entrar numa menopausa, quando você entrar numa andropausa, no caso dos homens, a gente tem uma queda muito vertiginosa. E é exatamente isso que a gente propõe no livro. Comece a pensar a sua vida um pouco de tempo antes, comece a mudar os teus hábitos antes. Claro que qualquer pessoa, a qualquer momento da vida que faça a mudança vai colher benefícios disso. Sim, mas quanto quanto antes, mais melhor. cedo, melhor. Sim, entendi. Sempre. E o que o senhor diria, assim, como uma dica, assim, primeiros passos, por onde começar? Foca em uma coisa, pega um pouquinho de cada. O que seria, assim, um ponto de partida? Dos 5 pontos principais que nós temos no livro, talvez o que a ciência consiga mostrar hoje com mais evidência, que tenha maior impacto sobre o nosso telômero, o nosso relógio biológico, é o sono. Tá. Sem sombra de dúvida. Tanto que no meu sistema, imagine, eu trabalho com a parte de nutrição, a minha área é a nutrição, e ainda assim a nutrição ela vem em 3º lugar para 4º lugar. Olha. E eu trabalho o sono antes disso. Olha porque só. eu sempre falo que é melhor a gente dormir bem do que a gente comer bem. Obviamente que as duas coisas são desejáveis, né? Mas um sono de péssima qualidade, ele é muito ruim para nossa saúde. Então uma dica que eu diria para as pessoas é assim, pelo menos 1 hora antes de dormir, cessa a tela, cessa tudo aquilo que é de mais agitação, procura não tomar banho quente muito perto do sono, que isso atrapalha o sono, né? Vai diminuindo a sua velocidade, vai diminuindo as luzes e tenha sempre uma boa noite de sono, de preferência antes ou próximo das 10 horas, que é o que a gente chama de filé do sono ali, né? O filé mignon do sono. Que legal. Dá para fazer, né, doutor Júlio? Só tem, depende, pode até ser um objetivo aí para próximo ano, né? Colocar essas coisas, né? Aproveitar que a gente está chegando no final do ano, aquele momento das promessas, né? Com certeza. Meu querido, muito obrigada, viu, por trazer esse trabalho pra gente. Sempre agradeço. um prazer. E seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos agora falar sobre a saúde da sua boca. A Tridal tem um recado aqui para você. Para tudo o que você está fazendo agora, porque eu sei que quando você está aqui acompanhando a TV Evangelizar é para fortalecer sua fé, não é verdade? Buscar momento de intimidade com Deus e, claro, cuidar do nosso corpo, templo vivo do Espírito Santo. É nesse momento que a gente presta atenção, sabe por quê? Deus protege a gente, mas Ele também espera que a gente faça a nossa parte. Cuide da nossa boca, até porque é por ela que nós abençoamos, que nós oramos, rezamos, proclamamos o nome de Jesus das Santas Chagas. Mas é também pela nossa boca que entram quase 80% das doenças que afetam o nosso corpo. Gengiva sangra, afta, mau hálito, garganta inflamada, tudo isso é o corpo pedindo socorro. E é por isso que existe a linha Tridal, tratamento odontológico completo, que está dentro dos maiores hospitais do Brasil, inclusive referências em tratamento de câncer. A Tridal não tem álcool, não arde, pode ser usada por crianças a partir dos 4 anos de idade. Se está grávida, pode usar. Diabéticos, até mesmo diabetes gestacional. Se você estiver amamentando, usando aparelho, alinhador, até mesmo dentadura. Ou, se você hoje está passando por uma quimioterapia, sabe quem anda passando? Está sofrendo com boca seca? Nesses casos, a nossa saliva traz conforto, alívio e proteção. E é por isso que eu digo que é o melhor que existe hoje no mercado. Tratamento odontológico dentro de casa, com preço justo que toda a família pode compartilhar. E olha só, não é só eu que indico, quem usa, confia e recomenda, é o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Essa é a linha que ele tem lá na casa dele e usa todo dia para cuidar da saúde bucal. E é porque ele é generoso, nós preparamos um super presente para você. Essa imagem linda, a capelinha de Jesus das Santas Chagas, cheia de fé, forte, para abençoar sua casa, sua família. Ela é presente para você que ligar a partir de agora. 50% de desconto no kit da Tridal. Compra um, leva 2, mais a capelinha. 0800 590 0435.
E atenção você que é do Nordeste, porque a partir do dia 18 de dezembro haverá a Expo Recife, que vai acontecer essa feira católica com palestras, Santa Missa, dinâmicas de grupo, coroação de Nossa Senhora, adoração ao Santíssimo. Um evento que acontece nos dias 18, 19 e 20 de dezembro no Parque Santos Dumont, em Recife. Você é nosso convidado especial, então você que quer viver esse momento de fé, de cultura, de comunhão, esteja presente na Expo Recife deste ano de 2025. Próximo bloco, nós vamos falar sobre matrículas EAD, esses ensinos à distância que vem crescido muito, exponencialmente. Você vai entender o porquê disso, então volte aqui comigo. Saímos agora com imagens de Brasília, inclusive hoje dia do arquiteto, por isso nós escolhemos essa cidade para homenagear no Distrito Federal. Tem vários monumentos projetados pelo arquiteto mais famoso do Brasil, que é Oscar Niemeyer. Ele que projetou o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a Catedral de Brasília, o Palácio da Alvorada. Inclusive, hoje foi homenageado com uma escultura de bronze no centro de Brasília. A estátua foi inaugurada nesta segunda-feira, fica na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes. A escultura é de bronze, em tamanho real, e foi feita pelo artista plástico mineiro Léo Santana, mesmo criador da estátua de Carlos Drummond de Andrade, no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Brasília nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, nós vamos falar agora sobre educação, sobre tendências dessa educação, porque tem muita gente que está preferindo fazer as formações à distância, os famosos EADs. E como que nós sabemos disso? Porque se olhamos para os últimos 10 anos, quase quadruplicou o número de inscrições por esse tipo de ensino à distância. Será que isso é uma tendência? Será que de fato veio para ficar? Será que tem algo que justifique isso? É por isso que nós convidamos a Paula Campos, que é pró-reitora de graduação do Centro Universitário Estácio, está em Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha querida, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada, Carol. Boa tarde. Eu que agradeço, viu? Olha, a gente olhar esse número, falando aí de uma década, é significativo, né? Falarmos são mais de 286% de crescimento. Esse crescimento, entendo eu, que seja proporcional ao número também de desistências, talvez, daqueles presenciais. Houve uma substituição nessa última década. O que você tem notado, minha querida? A gente está vendo aí uma migração do aluno, né, do presencial para o EAD. A gente vê aí uma diminuição de uma modalidade e o crescimento da outra. Uhum. Eu acho que é uma tendência que vem acontecendo, né? A gente teve a pandemia, eu acho que muita gente tinha um certo preconceito com o ensino à distância, experimentou, né, de uma forma compulsória e acabaram que aceitaram e até gostaram dessa modalidade. Então, você acha, por exemplo, a pandemia acabou meio que forçando isso, mas as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer como é a experiência, né? Porque eu consigo até me lembrar, antes da pandemia, parece que tudo que era online, mais tela, mais ficar na tela, mais não é cansativo, até porque muitos pais tiveram a experiência com as crianças, né? E não é comparável, certo? Faz um comparativo pra gente, né? A escola mesmo, à distância, ou a educação à distância, que são cursos capacitantes, universidades. Eu acho que faz parte até da questão do desenvolvimento infantil. É muito mais difícil você alfabetizar uma criança, né, no ensino à distância, no virtual. É muito mais complicado. Já o ensino superior, a gente imagina que sejam adultos, que já têm uma formação, já têm uma base. Uhum. Então fica muito mais fácil que ele tenha essa adaptação com o ensino à distância. Sim, sim. Não dá para comparar realmente. E essa tendência é porque
pessoal experimentou, gostou da qualidade. O que mais que entra? Acredito que aí a praticidade mesmo, né? O fato de não ter que se locomover, o ganho de tempo tá pesando bastante? Pesa. E a gente vê que isso não é uma tendência igual em todos os campos que a gente tem, né? Em grandes centros, a procura pelo EAD é muito maior do que em pequenos centros. Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade pequena. Aqui a gente ainda tem uma procura do presencial muito grande. Né? Agora, por exemplo, você mora numa cidade de São Paulo, né? Rio de Janeiro, onde você demora 1 hora, 2 horas do seu trabalho, a sua instituição de ensino, ou até a sua casa. Então, você ganha em qualidade de vida quando você utiliza essa metodologia, né, do ensino à distância. Sim. Agora, a gente tem alguma limitação com relação a cursos, por exemplo, que você diria, tem alguns cursos que esses não tem como, tem que ser presencial mesmo? Então, acho que até que em função desse crescimento que a gente teve da procura, né, o MEC ele se viu numa necessidade de regulamentar melhor, né? A gente, quando você tem aí uma grande procura, uma difusão muito grande, e aí a oferta cresceu, então o MEC chegou e agora a gente vai colocar ordem, né? Então, algumas medidas foram tomadas, a gente teve um grande marco regulatório aí que aconteceu ao longo desse ano, muitas discussões foram acontecendo, e a gente tem 5 cursos que são estritamente vetados aí, que eles tenham parte do seu curso à distância. São os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Esses 5 cursos, eles não podem ser ofertados na modalidade EAD. Por uma questão mesmo metodológica, pelo que é feito ali, não é? Exatamente, por conta das práticas, né? São cursos e também por conta dos conselhos, né? A gente tem aí o Conselho de Medicina, a própria OAB, né? E os TRO. Então, esses conselhos, eles entram junto ali nas DCNs, nas discussões, e aí eles falam assim, vão estipulando o que pode e o que não pode. Então, esses 5 cursos a gente não tem oferta no digital. Paula, agora com exceção desses 5, então, todos os outros, né, que são tantos, existe uma tendência deles se tornarem 100% presenciais e extinguirem a parte presencial mesmo? Ou você acha que ainda... Como que tá isso, né? Não, Carol, uma coisa bem interessante, é uma modalidade que já existia, mas ainda não era regulamentada, que se chama semipresencial. Ele é um curso que ele tem um grande volume de disciplinas online, mas ele também tem uma carga muito grande, aí, pelo menos 40% do seu curso ele tem que ser ofertado, de 40% a 60% do curso ele tem que ser ofertado presencialmente. E hoje também a gente não tem mais o curso 100% EAD. Minimamente a gente tem que ter 20% do curso em oferta presencial. Tá? Nem que sejam os estágios, a parte prática do curso. Veja bem, as licenciaturas que até o final do ano, né, ainda existiam cursos de licenciatura 100% EAD, nem esses cursos mais eles vão poder continuar. Entendi. Eu pergunto porque eu acredito que com essa tendência do EAD, as pessoas não olhem mais a localização. Então, vão procurar, às vezes você está aí em Minas Gerais, tem gente aqui de Curitiba, vai ver de repente um curso que é ofertado e vai, não, vou fazer lá, né? E de repente o que vai facilitar é justamente esse online, certo? Como que é pensado isso? É pensado nessa oferta nacional? Como que está isso? Então, né, a gente tem essa facilidade da locomoção, mas é bem importante que a gente frise que as avaliações, elas continuam presenciais. Então, mesmo que a pessoa faça, por exemplo, eu faço um curso à distância em Curitiba, eu tenho que me deslocar até Curitiba para me fazer as minhas provas. As provas, elas não podem ser feitas de forma remota. Isso é bem importante porque isso dá mais credibilidade ao curso. Né? Eu acho que isso faz com que o curso, né, depois da sua formação, seu diploma, ele tenha mais valor aí no mercado de trabalho. Esse é um ponto interessante, né, que você colocou. Ele evita ter fraudes, né? Inclusive. Exatamente. Interessante. Agora, o que seria um estímulo para as pessoas estudarem mais? O EAD passa a ser um estímulo? A pessoa que de repente não estava pensando, ela começa a se auto-incentivar com isso também? Você vê isso acontecendo? Eu vejo dois grandes estímulos aí na procura do EAD. Primeiro, a questão financeira, né? Porque os cursos à distância, eles são cursos mais baratos. Então, eu acho que a gente acaba democratizando mais a educação, uma coisa que a gente fala tanto, né? Em democratizar o acesso ao ensino superior.
Então é um curso mais barato. E também a questão da idade, Carol. A gente vê uma procura de pessoas mais velhas pela universidade. E às vezes elas ficam naquela... A gente sente, né, pelo fato de eu ser professora hoje presencial, a gente vê que às vezes a pessoa se incomoda de estar ali junto de todas as faixas etárias, o horário que não dá porque eu tenho que trabalhar. Então, o ensino à distância, ele é muito democrático. Eu acho que por essas duas linhas, né? Tanto a questão financeira como essa questão da mobilidade, né, de você estar ali no conforto da sua casa. Pensa, você tem filho, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você não precisa de ninguém para olhar a tua criança, porque você pode estar ali no conforto da sua casa, tomando conta da sua família e assim mesmo você se dedicando aos estudos. Eu acho que é bem democrático, né? Sim, com certeza. Bons pontos, viu, que você abordou. Paula, agradeço a sua presença aqui, virtual. A partir aí de Juiz de Fora, mandar um abraço para você, para todos que nos acompanham de Minas Gerais. Temos uma audiência muito grande. Muito obrigada, viu, minha querida, por estar aqui com a gente. Agradeço. Obrigada muito a você. Obrigada. E olha, falando em educação, nós vamos trazer para você um projeto Ganhando o Mundo, que auxilia estudantes a irem estudar fora do país. Mais de 2.000 alunos participando. Acompanhe comigo. No ano que vem, 2.000 estudantes da Rede Estadual de Ensino do Paraná participarão do Ganhando o Mundo. Os alunos farão intercâmbio de um semestre em 5 países de língua inglesa: Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. Fiquei muito feliz e eu espero que isso sirva de incentivo, né, para as pessoas do colégio que... Eu sempre tive vontade de viajar, de conhecer outros países e se não fosse, né, por conta do programa, eu acho que eu nunca iria. Na verdade, o intercâmbio é um sonho para qualquer pessoa, né? Por mais que, tipo assim, a gente tenha muitos medos e os desafios são grandes, é um grande sonho e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom, de muitas experiências e que vai agregar muito no meu currículo também. Criado em 2022, o programa paranaense já levou 2.540 jovens para estudar no exterior. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu com os alunos no Teatro Guaíra, em Curitiba, e destacou que o programa Ganhando o Mundo é o maior da América do Sul em intercâmbio estudantil. Dos últimos 5 anos que nós começamos o programa, esse é o que mais tem alunos. Nós estamos enviando 2.000 alunos para fazer esse intercâmbio internacional. Então, para nós é um motivo de muita alegria. O Paraná se consolida como o estado que tem a melhor educação do Brasil. Um grande projeto auxiliando os estudantes aí e apoiado pelo governo do Paraná. Então, parabéns para o seu filho, né? Passou aí, porque eu sei que tem alguns colegas aqui que estão com filhos já com data marcada. Então, olha que bacana essa iniciativa. A gente vai falar agora sobre a preocupação dos brasileiros, que antes era muito com relação às finanças, à economia, mas agora perdeu lugar para a segurança. Essa tem sido a preocupação número 1. A violência voltou a se destacar como uma das principais preocupações dos brasileiros. Uma nova pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado 13, revela que 16% da população apontam a segurança pública como o problema mais grave do país, ficando atrás apenas da saúde, citada por 20% dos entrevistados. A economia, que até abril liderava as preocupações de 22% das pessoas ouvidas, caiu para a 3ª posição, com 11%. Esse movimento sugere um deslocamento do foco da população do bolso para a segurança, enquanto a saúde segue como um gargalo estrutural persistente. E agora, falando em saúde, vamos cuidar da sua visão com a Vision X. Você que sofre de catarata, glaucoma, precisa fazer uma cirurgia, já fez e está em processo de recuperação? Você precisa conhecer o poderoso Vision X, que é esse aqui, ó, do X bem grandão, que você vai tomar uma cápsula por dia. E ele vai agir diretamente lá no fundo do seu olho, melhorando, fortalecendo, lubrificando, aquela sensação de olho cansado, que escorre lágrima o tempo todo. Vision X é para você. Então pega o telefone que está na sua mão e liga para o número que está na sua tela para garantir o Vision X aí na porta da sua casa. Ah, Vanessa, mas será que funciona? Será que eu ligo, que eu não ligo? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe um cliente aqui que estava como você em dúvida. Ligou, comprou e olha o resultado. Tinha dificuldade para ler assim, letra miúda assim, né? Depois que eu comecei a tomar o Vision X,
eu senti uma grande melhora na minha vista, viu? Eu via propaganda na televisão, aí eu peguei e comprei e deu certo. Estou achando uma diferença boa, viu? Agora eu enxergo até sem óculos, às vezes, letra miúda assim. Deu certo para ele, né? Eu também tenho as vistas curtas, aí ele comprou para mim também e graças a Deus deu certo. Estou me sentindo bem. Aí, embaçada, né? Dá pra gente ver as coisas de pertinho, mas de longe não. Agora não, graças a Deus melhorou. E ligando agora, você vai garantir 60% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. 60% de desconto e além disso, gente, vai levar essa linda eco bag de presente para presentear seu filho, seu neto. Vai pintar essa linda eco bag, ó, juntinho aí, presentão de Natal, hein? Mas tem que ligar agora pro telefone que tá na sua tela. Não perde tempo, é 60% de desconto e mais essa linda eco bag. Não fica de fora, porque o Vision X é o X da sua visão. E no próximo bloco, nós vamos voltar com o último episódio da série Paisagens Alimentares. Volte aqui comigo. Saímos com imagens do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqui em Curitiba, no Paraná, que nos acompanha pelo canal aberto 16.1. Sabe que em 2023 a Prefeitura de Curitiba entregou uma nova iluminação cênica para valorizar a arquitetura gótica do templo, que foi reconhecida pela ONU como de interesse histórico em 2022. Já eu volto. De volta com o programa Vida em Foco, estamos ao vivo para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar e nós vamos trazer para você hoje a última reportagem da série Paisagens Alimentares. Essa parceria da TV Evangelizar com a Embrapa, que além de trazer as comidas típicas, é também uma forma de incentivar os turistas a conhecerem esses locais. Você vai ver que nesta última série houve um empenho muito forte demonstrado ali pelos indígenas, pelos quilombolas, em preservar os hábitos antigos. É isso que nós vamos ver diretamente lá de Pernambuco. Acompanhe comigo. Na área remanescente de Mata Atlântica e de Mata de Restinga, o grupo de mulheres coloca em prática o conhecimento que segue por gerações. A gente era um grupo de mulheres guerreiras, né, que já pescava há muito tempo, que isso vem de geração para geração. A gente, ao todo, tem 33 mulheres e 3 homens. Uma pega o aratu, outra o marisquinho, o sururu e a ostra. A gente já tem as pessoas certas. Tem a cozinheira, né? E a gente só dá um suporte, mas cada cá tem sua função. Mas depois que surgiu as marisqueiras, que filmaram a gente para a gente fazer os caldinhos, degustar aqui, foi o que pegou, né? A gente, toda vez que tem os turistas que vêm, a gente pega os caldinhos, faz com o maior prazer, caldinho de aratu, caldinho de marisquinho, caldinho de sururu, ostra, o que vinha, eles adoram. Tudo que a gente usa é coco natural, os pescados a gente pesca, verdura, tudo é da nossa horta. Mais do que ser guardiã de um ecossistema, a comunidade aprendeu no projeto Paisagens Alimentares a valorizar a própria história e trabalhar para a preservação dos hábitos alimentares, estimulando as novas gerações a guardarem com sabedoria essa herança socioambiental. O território quilombola Engenho Siqueira foi reconhecido há 20 anos pelo governo federal pelos hábitos e costumes herdados dos antepassados africanos vindos de Angola. Hoje, os moradores se dedicam ao turismo de base comunitária. Tem aproximadamente 300 pessoas, formado por quase 128 famílias. E a nossa relação entre mangue e agricultura se dá pelo fato de ser a principal fonte de renda da comunidade.
de onde se tira o sustento. Também a agricultura também familiar nos dá também esse suporte de nós podermos ter o sustento, né, da família. A culinária típica é um atrativo importante para o turismo e os hábitos alimentares são tradições passadas às novas gerações. E se nós conhecemos hoje é porque isso também foi nos passado. E a gente não pode deixar também de passar para as futuras gerações, né? Então hoje nós temos as crianças e principalmente na escola tem uma matriz curricular própria e dentre elas envolve também a questão da gastronomia. E claro que não se pode deixar de realizar e fazer o funge, né? Então as crianças elas ensinam o funge, a fazer o funge, colocando todo o modo de preparo, toda a receita dos ingredientes que se usa no funge. A importância de manter, né, e valorizar esses saberes e sabores locais, ela é, sem dúvida, uma importância de manutenção, né, da questão cultural desses territórios. E a partir dessa valorização, a gente consegue, inclusive, efeitos importantes, como a manutenção, inclusive, do próprio tecido social, dos jovens, né, a permanência dos jovens desses territórios, porque eles foram envolvidos no processo, sobretudo no processo de comunicação e de dar valor ao território a partir do olhar dos próprios grupos. A gente já pescou, já chegou a hora, a maré já vem enchendo, vamos todas embora. A gente já pescou, já chegou a hora, a maré já vem enchendo, vamos todas embora. Pega aratu, pega na ranhola, pega na linha que eu quero ir embora. Chega aratu, pega na ranhola, pega na linha que eu quero ir embora. E você pode acompanhar todas essas reportagens da série Paisagens Alimentares aqui, ó, no nosso YouTube, no nosso site tvevangelizar.com.br. E agora temos recadinho da Sonolife para você. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou dormindo no Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Eu sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. Agora nós vamos para a cidade de Açaí, aqui no Paraná, que tem uma cultura japonesa maior do Brasil, hein? Acompanhe comigo. No norte do Paraná, uma cidade de quase 14 mil habitantes, carrega a alma e os costumes do outro lado do mundo. Açaí, que em japonês significa nascer do sol, é conhecida como a cidade japonesa do Paraná. Os primeiros imigrantes vieram do Japão na década de 1930, atraídos pela agricultura fértil e pela promessa de uma nova vida. Como foi desbravado pelos imigrantes, 99% só comunicava em língua japonesa, que é o Nihongo.
Então, você vivia de manhã até a tarde, e no comércio, no serviço, tudo em língua japonesa. Um dos principais símbolos da cidade é o Castelo Japonês, localizado no ponto mais alto de Açaí. O local abriga o Memorial da Imigração Japonesa, guarda objetos, artes e registros que contam a trajetória dos pioneiros que construíram a história do município. Aqui é o lugar que os descendentes de japoneses trazem seus filhos para conhecer as histórias dos avós, dos bisos. E aqui é o lugar onde revive, onde os sonhos deles foram realizados. Açaí é um pedacinho do Japão em terras paranaenses, uma cidade que soube manter as tradições dos imigrantes e, ao mesmo tempo, crescer e modernizar sem perder a essência oriental. A tradição também está viva nas novas gerações. As escolas e projetos contraturno promovem o ensino da língua japonesa, grupos de taiko e dança matsuri, que celebram o orgulho da cultura nipo brasileira. Olha, é muito grande, porque a gente vem resgatando de várias etnias esse costume japonês, que é muito importante, que muitos já tinham deixado esquecido e a gente vem tentando resgatar para a cidade. A gente aproveita um monte, a gente adora, é muito divertido. Sem contar a culinária. Restaurantes e famílias locais preservam receitas que atravessam gerações. O complexo gastronômico chamado Asahi representa uma rua cenográfica japonesa. Até parece que estamos caminhando no próprio Japão. São 12 restaurantes que vendem comidas diferentes aqui. Anteriormente já havia uma feira, uma tradição de fazer a feira nesse espaço que é uma antiga algodoeira da cidade. E se transformou nisso, né? Nesse espaço que organiza eventos também. Nós promovemos outras atividades aqui também. Com respeito às origens e um olhar voltado para o futuro, Açaí continua sendo um símbolo de integração entre culturas. Um lugar onde o nascer do sol tem o brilho do Japão e o calor do Brasil. E a Super Noite de Louvor, que celebra 11 anos, hoje estará aqui na TV Evangelizar, mas eu convido você presencialmente a participar com a gente diretamente do Santuário, presta atenção, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que vai acontecer a partir das 18 horas, já com o Santo Terço, e os nossos convidados de honra para esta noite de louvor aí na sua tela. Ironi Spudaro, Tiago Brado e Padre Leonardo Silveira vão trazer para a gente tudo o que nós precisamos para esta última super noite de louvor do ano de 2025. Então acompanhe com a gente para todo o Brasil pela TV Evangelizar e aqui presencialmente. Fique com Deus e continue aqui na nossa programação.